E começamos a nossa aula de hoje brindando o nosso quarto encontro juntas. E eu tô muito animada, não sei como é que você está aí. Animadíssima e interessada em saber como está essa transformação aí. Eu sei que você já entendeu que na aula 1 você entendeu o que é um relacionamento e o que estava desajustado aí no teu relacionamento. Eu sei que na aula 2 você entendeu a importância desse relacionamento. Na aula 3 você entendeu que é preciso se levantar para que as coisas mudem. E hoje, na aula 4 você vai entender sobre, gente, conversas difíceis. É hora de você ter uma conversa difícil para colocar algumas coisas no lugar e assumir o teu papel. Vamos falar sobre papéis hoje. Qual é o teu papel dentro do teu lar? E eu espero que você já tenha pego aí a tua taça da glória. Como eu expliquei para você no início da nossa aula, todos nós precisamos de rotina, precisamos de símbolos, coisas que marquem para nós e que nos ajudam ali, de alguma forma, a aprender de forma mais rápida. Então, por isso que eu estou trazendo símbolos aqui. Cadê o teu caderno do poder? Eu vou mostrar para vocês o meu caderno tão lindo, 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 lindo que eu separei aqui. Por quê? Porque esse caderno tem um símbolo muito especial. Damares, mas é um simples caderno, sim. Mas ele me mostrou algumas coisas muito importantes. Primeiro, que eu recebi no dia do meu aniversário. Olha, gente, que lindo. E segundo, que ele é aqui a parte da minha história. Então, quando a gente fala sobre caderno do poder, é importante que você tenha um caderno especial. Esse caderno aqui, inclusive, eu ganhei no aniversário do ano passado, do meu marido, quando ele fez uma surpresa. E eu fiquei pensando, né? Por que ele fez aquela surpresa? Normalmente, quando a gente direciona os nossos maridos, mostrando o que a gente gosta, o que a gente quer, falando para eles da importância de algumas coisas para nós, se nós sabemos direcionar isso e fazemos com que eles se sintam amados, eles vão fazer tudo o que você quiser. O teu marido vai fazer tudo o que você quiser. Então, é importante que você saiba direcionar. Por isso que precisa de muita sabedoria. E é por isso que você está aqui. A sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Tá? Uma mulher que realmente tem temor a Deus e que busca ali em suas orações conversar com Deus e pedir, Senhor, me ajuda, como lidar com esse homem? Como lidar, né, com essa situação? E muitas vezes nós precisamos de oração, precisamos ler, e eu indico você ler o livro milenar, que é a Bíblia, ali em Provérbios vai te dar muitas orientações, e eu te indico fazer cursos, porque vai te ajudar a ampliar algumas coisas que você aprendeu ou de forma errônea na sua infância, ou você de repente esqueceu, porque nós esquecemos aquilo que a gente não pratica, a gente esquece. Então hoje eu quero que você escreva aí no seu caderno. Qual foi a última vez que você fez um curso de desenvolvimento para o teu casamento? Qual foi o último curso que você fez com o propósito de se desenvolver para você aprender a se relacionar melhor, para você poder ajudar ao teu marido, como se vocês terem essa comunicação melhor, para você ajudar o seu marido, como ele, inclusive, fazer mais dinheiro? Qual foi o último curso que você fez que te ajudou em algo tão, tão importante, que é a coisa mais importante, que é a tua família? Eu sei que talvez você tenha feito faculdade, eu sei que talvez você tenha feito um curso, de repente, técnico, eu sei que talvez você tenha feito algo na tua profissão, eu sei que talvez você tenha feito um curso na internet, mas a pergunta é, qual foi a última vez que você investiu naquilo que é mais importante? Então, a gente vai começar a aula de hoje mostrando para você que há falta de conhecimento, por isso a gente age ou reage de algumas formas que não deveríamos agir. E a aula de hoje vai falar sobre conversas difíceis. São aquelas conversas que nós deveríamos ter em início de namoro, em início de noivado e no início de um casamento. As conversas difíceis, elas vão ajustando aquilo e deixando claro aquilo que nós temos como objetivo. E normalmente a gente deixa essas conversas para depois, porque a intimidade física muitas vezes é levado mais em conta. Mas eu não vou falar hoje sobre sexo, se prepara que a gente vai ter uma aula só sobre isso, tá? A aula de hoje é para realmente começar a colocar os pontos nos is. O que que é? Começar a entender que você vai ter que ter uma conversa difícil. Você vai ter que ter uma conversa difícil. Eu sei que você tem fugido de fazer isso com seu marido, mas hoje eu tô te convidando para isso. E vou te mostrar aqui a técnica, né, do sanduíche. A técnica fácil e divertida que você consegue falar com seu marido. Talvez, em algumas situações, talvez em alguns relacionamentos, você não vai conseguir em uma conversa só, tá? Eu falo isso por experiência.
para que hoje eu tenha um relacionamento equilibrado e que eu consiga realmente ser feliz dentro desse meu relacionamento e fazer o outro feliz, que é o mais importante, fazer o outro feliz e também ser uma pessoa feliz dentro do meu relacionamento, eu tive que ter muitas conversas. Eu digo para você que eu acho que eu tive, em 10 anos de casamento, eu acho que eu tive mais de 1000 conversas, se for poucas. Por quê? Porque é como se a gente fosse andando e a gente precisasse de um novo acordo. Toda vez que a gente vai tendo essa transformação, e você vai perceber que depois desse curso que você está fazendo aqui comigo, você vai perceber que algumas coisas não vão fazer mais sentido e outras vão fazer sentido para você que não faziam. Então é preciso fazer novos acordos, porque uma nova pessoa é um novo contrato, um novo casamento é um novo contrato. Então, uma das primeiras coisas que é importante você primeiro programar uma conversa especial com ele. Um acordo, conversar com ele, falar de algo que realmente está fazendo mais sentido para você. Damares, precisa ser uma conversa, de repente, num jantar, num local diferente? Ainda não. Esse não é o momento. Você vai perceber que vai ter. Dentro do Confia Mulher, eu vou te ensinar você ter uma conversa glamurosa com o teu marido e ele entender e fazer tudo o que você quer. Mas hoje, a gente vai apenas falar sobre conversas difíceis que muitas vezes a gente foge. Por quê? Porque vai ter desafios, vai ter confronto ali. E eu quero trazer para você que essa palavra, ela é muito, muito importante. Por quê? Porque o confronto, ele faz o outro crescer. Então, essas conversas nos ajudam a ser pessoas melhores e a fazer o outro crescer. Então, pare de fugir dos confrontos, tá? É importante que você tenha ali um entendimento do que é, não é afrontar, tá? É confrontar ele e mostrar aquilo que é necessário para vocês dois, tá bom? Então, na primeira aula a gente falou do que é relacionamento, eu vou revisar aqui. A gente já falou sobre o que é relacionamento, falamos por a importância do relacionamento na aula 2, o que não te contaram, né, na aula 3, e hoje a gente vai falar porque você precisa ter conversas difíceis. E a gente não dá atenção para isso. E a conversa difícil, gente, por quê? Eu quero que você, nesse momento, pare para analisar quem você era antes de casar. Quem você era antes de casar? O que você sonhava? O que você gostava? O que você comia? O que você fazia? Aonde você ia? O que você frequentava? Sabe, as suas prioridades, o seu tempo, os seus planos. Quem era você antes de casar? Quando a gente casa, trazemos aquela mochilinha ali com tudo isso que eu falei para você. Nossas experiências, nossos traumas, nossos problemas, trazemos. E normalmente a mulher que não é sábia, ela pega essa mochila e joga no colo do outro e fala, então, me ajuda aí. E a pergunta é, você fez isso? Você fez isso? Amada. Como assim, Damares? A maioria das mulheres que vem com problemas, frustrações com os pais, com aquilo que não foi resolvido, com seus planos que não deu certo, bota na mochila e fala, e joga. E ela esquece que o relacionamento é um complemento daquilo que já existe dentro dela. Ela esquece que durante a vida, essa mochila ela vai ter que abrir e olhar dentro da mochila e falar, opa, peraí, isso aqui não serve mais. O amadurecimento é quando a gente começa a entender que algumas coisas fazem sentido e outras não. E talvez você precise olhar para essa lista. Então, hoje já vai começar a aula com exercício. Eu quero que você coloque aí o primeiro exercício. Quem você era antes de você casar? Qual eram os seus planos? Quais eram as suas prioridades? O que você fazia? O que você comia? Onde você ia? Com quem você conversava? Qual eram os seus planos, seus sonhos? Eu quero que você coloque tudo isso aí no papel. Por quê? É importante. A gente precisa sair, para poder ir para o ponto B, eu preciso saber de onde eu estava, como eu saí. Porque talvez é nesse ponto que eu tenho as minhas frustrações e eu estou dizendo que a culpa é dele, mas não é. E eu estou talvez atrapalhando o meu marido em ser a melhor versão dele, em de repente me proteger, porque esse ponto não está feito. Quem você gostaria de ser? Você tinha sonhos de ser diretora de uma grande empresa, tocar um instrumento, ter uma empresa, ter uma loja de roupa, ter uma loja de bolo? O que você gostaria? Ter um restaurante? Quais eram os seus sonhos? O que você gostaria de ter feito que você não fez? Quem você gostaria de ser? Aquilo que você sempre sonhou em ser. E é importante esse exercício, eu quero que você faça e compartilhe comigo lá no grupo. Por quê? Através disso, você vai entender que existe na tua mente um emaranhado. Sabe? Um emaranhado. O casamento é um complemento daquilo que já existe. E quando a gente casa, a maioria das mulheres esquecem de quem elas são, dos seus propósitos. E elas esquecem de algo muito, 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 muito importante, que é o mais importante de todos. Antes de servir ao seu marido, você precisa servir aquele que te chamou. A pergunta é como é que você tem cumprido o propósito de Deus na tua vida? Porque Ele te deu dons e talentos. Você tem algo que só você tem.
Só você tem características, só você tem uma habilidade para fazer algo e nessa área você é incrível. E você muitas vezes se escondendo em problemas de casamento, se escondendo em problemas do cotidiano, vivendo mais essa dor do que deveria viver e deixando de cumprir aquilo que você foi chamada. E tudo começou lá atrás com aquele sonho que ardia no teu coração. É óbvio que há sonhos que não vão fazer mais sentido. Há coisas que não vão fazer mais sentido, há lugares que não vão fazer mais sentido e tá tudo bem. É ótimo que você coloque isso no lugar e fale, isso não faz mais sentido pra mim. Esse tipo de roupa não faz, esse tipo de comida não faz, esse tipo de lugar não faz mais sentido pra mim. Agora, aquilo que sempre fez sentido, que sempre ardeu no teu coração, é importante que você resgate isso. Quando a gente casa, a gente assume algumas funções e a gente vai se esquecendo da maior missão que foi colocada no teu coração. Através do teu trabalho, você vai cumprir aquilo que Deus planejou só para você. E quando você não cumpre isso, você vive em angústia, em sofrimento e se metendo em problemas que não é teu, que tu não foi chamada. É verdade que ser esposa é preciso ter uma organização para administrar a casa. Guarde essa palavra e anote. Administrar a casa. Você é uma administradora. Administrar refeições, administrar o seu trabalho, administrar o planejamento de tudo como pode ocorrer. Preste atenção, eu falei administrar. E é por isso que você precisa ter uma conversa muito difícil com seu esposo. Porque eu quero que hoje você entenda sobre a questão da bagunça dos papéis. Quando nós não sabemos o nosso papel, isso acaba com a tua produtividade, acaba com a produtividade dele. A tua energia de estar cansada e sobrecarregada, de fazer um monte de coisas que no final você percebe que está sempre ali. Você vai cozinhar? Tem que cozinhar todo dia. Vai lavar? Tem que lavar todo dia. Você concorda que são funções? Que eu não estou dizendo que não são importantes, são muito importantes, mas precisa de planejamento, senão você se esgota. Porque não é uma atividade que é esporádica, é contínua, que precisa ser bem feita. E é ali que é o molde do caráter. Nós aprendemos através da repetição. Então, isso, esposa, qual é a tua função de esposa? Preste atenção, a esposa é convidada a ser administradora do lar e não a empregada. Você muda as funções. E quando eu falo você, nós como mulheres e a sociedade mudou as funções. Você não é mãe. A mãe tem uma função. Esposa tem outra. Se você cozinha, é mais que obrigação dele lavar a louça, entende? Mas isso é um acordo que tem que ser feito, conversado, para não ser uma imposição. Amor, eu cozinhei hoje, eu tô cansada, você pode lavar a louça? Nós podemos deixar o seguinte, todas as vezes que eu cozinhar, você lava, pode ser? Então, é lógico, durante o dia talvez você não esteja em casa, mas se eu cheguei e vou fazer o jantar, eu vou fazer e não preciso te chamar, tudo bem? Vamos deixar um acordo? Assim que terminarmos de jantar, em vez de você ir para televisão ou fazer qualquer outra coisa, você pode me ajudar a lavar a louça? E na realidade, eu usei uma palavra que não é nem me ajudar, é cooperar. Nós vivemos em um lar, numa casa, e temos os dois são donos da casa. Não é a mulher sobre o homem. Preste atenção nisso. Eu até fiz aqui, ó. A mulher não fica sobre o homem. Isso é lado a lado. É auxiliadora. Ela auxilia o homem. Então, ou seja, amor, você pode lavar a louça? Porque isso tem, inclusive, desgastado ali, né? Porque eu faço, cozinho, aí depois tem a louça, isso vai me desgastando. Você pode cooperar comigo nesse momento? Até quando? Olha a pergunta que pode surgir. Até quando? Até quando vamos viver juntos? Você entende que os acordos não foram feitos lá atrás, vira bagunça de papéis, e aí sobrecarrega você. E aí, uma coisa que é muito importante, que eu já ouvi de algumas mulheres. Inclusive, eu ouvi ontem de uma mulher que eu fui no supermercado e ela falou assim: ah, mas eu nem peço mais porque ele faz de qualquer jeito. E aí eu fiquei pensando, né? A mulher, ela se sobrecarrega e ela faz tudo porque ele faz de qualquer jeito. Ele vai continuar fazendo de qualquer jeito, porque ele já entende como você funciona. Só que se a casa é dos dois, os dois têm a obrigação. Não é só sua. Colocar roupa na máquina, os dois têm obrigação. Entende que quando é dividido os papéis, quando é administrado os papéis, eu faço isso, você faz aquilo. Se eu limpo, de repente, a casa, você lava os banheiros. Eu costumo dizer que assim, quando o outro não pode fazer, então que contrate alguém para fazer. Então você entende que esses papéis têm que ser muito bem conversados? Ai, Damares, mas não dá. Não dá porque falta administração do lar, falta administração de contas, falta administração de prioridades. Em vez de pedir as pizzas, contrata alguém para ajudar, já que você sabe que isso te sobrecarrega. Ah, mas aí eu acho muito caro. Então, é você que tem que colocar a sua prioridade, entende? Separe função.
Quando você entra no papel de mãe, tudo vai travar a sua vida. A energia de mãe mandona, querendo disciplinar o filho. Tá vendo? Ele só faz tudo errado mesmo. Ué, mas a casa é dos dois. A obrigação de arrumar, de organizar, de deixar tudo disciplinado é dos dois, não é só de um. De forma inconsciente, você repudia o seu marido e ele repudia você quando você entra no papel de mãe. 95% dos problemas começam aqui, nesse emaranhado de bagunça, sabe? Você assume tudo e fala, ele não sabe fazer, ele não faz. Para com isso. Ele não vai fazer enquanto você achar que você é a mulher que faz tudo. Enquanto você se colocar no papel de mãe. Eu não vou entrar no papel agora em questão de mulher forte, a gente vai falar na próxima aula. Mas eu quero que fique muito claro aqui pra você. Saia do papel de mãe. A mensagem pra você hoje é, saia do papel de mãe. Mãe não ganha dinheiro. Mãe só cuida. Mãe não administra. Entende? Mãe é amor, mãe é cuidado. Mãe não tem sexo. Então, funções bagunçadas travam a vida financeira do casal. Entende? Um casal não consegue prosperar desse jeito. Então é muito importante. E a insatisfação vai crescendo dentro de você e você vai ficando cada vez mais frustrada, irritada, cansada. Aí começa a comer mais. E aí não consegue sair desse papel pesado que é. Então, hoje, o exercício para você é quais funções você poderia dividir. Porque se a casa é dos dois, é importante que seja dividido. Dividido. Para que todos os dois saibam qual é a função, como é bom estar um com o outro. Damares, mas aí se ele não quiser? Se ele morasse sozinho, ele não faria? Aí tem 2 pontos. Se ele morasse sozinho, ele teria que fazer ou contrataria alguém para fazer. Preste atenção. Ou ele estaria morando com a mãe dele. Ele mostraria que ele não é um homem saudável. Então eu estou trazendo você para uma reflexão de uma mulher saudável e de um homem saudável. A pergunta é, você está disposta a ter uma conversa difícil? Você está disposta a passar por esse processo de ajuste, que é o mais desafiador? Mas depois que ajustar, a família, ela flui, ela caminha. E a pergunta é, como é que você está criando seus filhos com esse cenário de você assumindo tudo, vivendo cansada, sobrecarregada, e você acha que seu filho não olha para você e percebe isso? E traz tristeza para a alma dele. Porque ele sabe que você tá triste, sabe que você tá insatisfeito, você não precisa falar. Então, o exercício de hoje, mais um, né? É que você coloque os papéis no seu caderno do poder. Então, o meu papel de esposa, eu faço isso. O que eu posso dividir? E a dividir mesmo é meio a meio. Para que você possa ter mais tempo e você possa pensar, ter tempo para estudar e ajudá-lo a faturar mais dinheiro. Então, Damares, não dá para dividir porque ele trabalha muito. Se ele trabalha muito, ok, então é momento de você pensar em que você pode tirar do custo ali para você contratar alguém para você ter mais tempo, para você conseguir produzir de forma inteligente e aumentar o faturamento da tua empresa, que é a tua família. Lembre-se, não diminua aquilo que pode ser pequeno, mas tem um grande impacto. Essa frase que eu vou deixar para você no final. Não diminua aquilo que é pequeno, que aparentemente a teus olhos é pequeno, mas vai ter um grande impacto. Seja fiel. Faça os exercícios. Assuma um compromisso. Não tenha medo de ter conversas conflitantes, de confronto. Com amor, você vai conseguir mudar tudo isso dentro da tua casa e você vai ter um estado incrível que você nem imagina, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula.